Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro e tratarei o conteúdo sobre criptografia do material Matemática na Prática com vocês. Já trabalhamos juntos na disciplina Seduzidos pela Matemática e espero ter um bom relacionamento nessa outra disciplina que trabalharemos também juntos de Matemática Discreta. Bom, inicialmente falaremos sobre criptografia. Qual o significado da palavra criptografia? Criptografia vem do grego kriptos, que significa oculto, mais graphe, que vem de grapen, que significa escrever. Então, criptografia significa a escrita oculta, ou escrever de forma oculta. A criptografia envolve várias áreas, entre elas, inicialmente, quando a criptografia se iniciou, a mecânica, posteriormente, ou na fase atual, a computação e, em todo o seu período, a matemática. Mas mesmo assim não deixa de utilizar outras áreas, como estatística e a nossa própria língua-mãe, como a língua portuguesa. Mas qual a utilidade da criptografia? A criptografia, como muitas outras invenções, foi criada durante um período de conflitos, durante uma guerra, onde mensagens secretas deviam ser enviadas de modo que somente o receptor conseguisse decifrar ou ler a mensagem enviada. Então, o processo de criptografia é inicialmente baseada em uma mensagem original, que deve ser transmitida a um receptor final. Esta mensagem deve passar por um processo de codificação ou transformada em um código. Posteriormente, essa mensagem deve ser enviada ao receptor final, que deve decifrar ou recuperar a mensagem original, de modo que aqueles espiões que se encontram entre o processo de envio e recebimento da mensagem não consigam decifrar a mensagem. Hoje em dia, este processo é utilizado nas senhas de banco, no nosso acesso a redes de internet e até mesmo aos nossos e-mails. Mas qual a relação entre a criptografia e o ensino de matemática? A criptografia utiliza vários conceitos de matemática, dentre eles probabilidade, análise combinatória e até mesmo a estatística. Então, por que não utilizar a criptografia para ensinar matemática? Inicialmente, vamos tratar sobre a criptografia de Júlio César, que foi um dos primeiros sistemas criptográficos conhecidos. Para enviar suas mensagens, o Júlio César fazia a seguinte modificação no alfabeto. Ele substituía cada uma das letras do alfabeto pela terceira seguinte, como por exemplo, apresentado pela tabela. O A tinha sua correspondente codificada D, a letra B tinha sua correspondente codificada E, e assim sucessivamente. Desse modo, cada letra de uma palavra codificada era substituída pela sua terceira seguinte. Como, por exemplo, a palavra felicidade passa a ser IHOLFLGDGH. E para efetuar o processo de decodificação, bastava fazer o processo inverso, ou seja, substituir cada letra da palavra codificada pela terceira anterior. Assim, o receptor consegue decodificar a mensagem. Este processo pode ter inúmeras modificações. Dentre elas, podemos constituir o disco apresentado como uma ferramenta de codificar as palavras ou uma frase de várias formas, em que, ao invés de substituir cada letra pela terceira seguinte, podemos rodar o disco central da figura apresentada
e substituir pela quarta, quinta ou qualquer outra ordenação do alfabeto. Além disso, outras variantes também podem ser aplicadas. Uma delas é o alfabeto quebrado ao meio. Ao invés de trocar cada letra do alfabeto original pela enésima seguinte, podemos quebrar o alfabeto ao meio no processo de codificação. Além disso, existem outras modificações que podemos criar. Assim, quantos sistemas criptográficos podemos formar mudando as letras sem respeitar a ordem com que aparecem no alfabeto? Esta é uma pergunta que será respondida após iniciarmos o estudo preliminar de análise combinatória. Consideremos inicialmente 3 símbolos: triângulo, quadrado e o círculo. E devemos efetuar a substituição de cada um desses símbolos por um dos outros, conforme fizemos com as letras anteriormente. Então, de quantas formas podemos substituir o triângulo? O triângulo podemos substituir pelo próprio triângulo, pelo quadrado ou pelo círculo. O quadrado podemos substituir pelo triângulo, pelo próprio quadrado ou pelo círculo. E o círculo podemos substituir pelo triângulo, pelo quadrado ou pelo próprio círculo. Um mesmo símbolo não pode ser substituído por um símbolo já utilizado por outra figura. Desse modo, podemos fazer quantas substituições para esses 3 símbolos? Temos um primeiro caso em que o triângulo continua sendo triângulo, o quadrado continua sendo quadrado e o círculo continua sendo círculo. Temos um segundo caso onde o triângulo continua sendo triângulo, porém o quadrado é substituído pelo círculo e o círculo é substituído pelo quadrado. Temos um terceiro caso onde o triângulo é substituído pelo quadrado, o quadrado é substituído pelo triângulo e o círculo continua sendo círculo. Um quarto caso em que o triângulo é representado pelo quadrado, o quadrado é representado pelo círculo e o círculo é representado pelo triângulo. Um quinto caso em que o triângulo é representado pelo círculo, o quadrado é representado pelo triângulo e o círculo é representado pelo quadrado. E um sexto e último caso onde o triângulo é representado pelo círculo, o quadrado é representado pelo próprio quadrado e o círculo é representado pelo triângulo. Então, temos 6 formas de representar as figuras triângulo, quadrado e círculo, assim como efetuamos no processo de criptografia substituindo as letras do alfabeto. Porém, aqui, para um caso mais simples, utilizamos apenas 3 símbolos, ao invés de todas as letras do alfabeto. Mas para um caso maior, onde temos mais símbolos, fica difícil fazer esse processo que efetuamos para 3 símbolos. Então, como calcular esse valor 6? Ou para um caso de N letras, como calcular todas as formas de criptografia, substituindo as letras? Temos que substituir o triângulo pelo quadrado ou pelo círculo. Então, temos um total de 3 opções para a primeira substituição. Já o quadrado, ao invés de 3 opções para substituição, teremos apenas 2, pois não devemos utilizar a escolha efetuada para substituir o triângulo. Então, ao invés de 3 opções, excluímos uma delas. Já para a substituição do círculo, temos apenas uma opção de escolha, pois do triângulo, quadrado e círculo, uma opção já foi efetuada para substituir o triângulo e outra para substituir o quadrado, sobrando das 3 apenas uma opção. Então temos 3 opções para substituir o primeiro símbolo, 2 opções para substituir o segundo símbolo e uma opção para substituir o primeiro símbolo. Desse modo, teremos um total de 3 vezes 2 vezes 1 opções, ou seja, um total de 6 possíveis substituições
para os símbolos triângulo, quadrado e círculo. Ou seja, 3 opções para o primeiro símbolo e 2 opções para o segundo símbolo e uma opção para o terceiro símbolo. Desse modo, temos 3 vezes 2 vezes 1 opções, ou seja, 3 fatorial opções. 3 fatorial é igual a 6 opções. Logo, se tivermos n símbolos ao invés de 3, teremos n fatorial opções de substituição desse símbolo. Ao encontrarmos uma carta codificada, como no exemplo apresentado, como descobrir qual o tipo de substituição de símbolo por letra que foi realizado? Na língua portuguesa, existe a seguinte relação, em que a frequência aproximada das letras é dada pelo seguinte gráfico. Então, ao utilizarmos estatística na nossa mensagem codificada, podemos encontrar a letra com a maior frequência e substituí-la pela letra A segunda letra com maior frequência e substituí-la pela letra E, e assim sucessivamente conforme o gráfico apresentado. É claro que um bom resultado e uma substituição correta só ocorrerá para grandes textos, ou seja, para uma grande amostra para aplicarmos a nossa estatística. Na nossa hipermídia, você encontra um link de um aplicativo que efetua esse procedimento de encontrar a frequência aproximada de cada letra no seu texto codificado. Aquele mesmo raciocínio que obtivemos na substituição dos 3 símbolos por outros 3 símbolos, podemos associar à teoria da análise combinatória denominada permutação simples, que trata sobre o número de ordenações que podemos efetuar com n elementos. Então, a permutação de n elementos é dado por n fatorial. No nosso caso, a permutação ou troca de posição de 3 símbolos é dado por 3 fatorial. Pensemos agora no seguinte problema. Uma senha de banco é formada por 6 algarismos. Analisemos as diferentes quantidades de senhas formadas ao usar somente os algarismos 3, 5, 7 e 9. Inicialmente, quantas senhas podemos formar com esses algarismos? Então, aplicando o raciocínio do princípio fundamental da contagem, podemos então resolver este problema da seguinte forma. Para o primeiro dígito da senha, temos as opções 3, 5, 7 ou 9. Então, temos 4 opções. E para o segundo dígito da senha, temos as opções 3, 5, 7 e 9. Então, temos 4 opções. E para o terceiro dígito da senha, temos 3, 5, 7 e 9. Ou seja, 4 opções. E novamente, para o quarto dígito da senha, temos 4 opções. 3, 5, 7 e 9. Então, se para cada uma das 4 opções do primeiro dígito, temos 4 opções para o segundo, e temos 4 opções para o terceiro, e 4 opções para o quarto, basta efetuarmos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado a 4. Agora pense, quantas senhas contém apenas 2 desses algarismos? E depois também calcule em quantas senhas todos esses algarismos aparecem. Por meio da análise combinatória, conseguimos efetuar vários procedimentos de contagem. Então, resolva os demais exercícios do capítulo. Não esqueça de acessar a hipermídia, que contém vários materiais que tratam sobre o assunto, e estudem também os materiais das próximas unidades.